Olá, pessoal. Estamos dando aí continuidade ao nosso projeto aqui, né? O nosso curso aqui de extensão, tá? Voltado aí para pensadores aí na era aí do ensino fundamental e a gente vai continuar estudando aí. Na primeira aula, a gente estudou um pouco sobre a formação da população brasileira, estudamos um pouco sobre ali a questão demográfica, tá? Do Brasil. Na segunda aula, a gente estudou um pouco sobre a questão migratória, tá? Terceira aula, a gente começou a estudar aí em duas partes, né? Estudamos a região norte e a região nordeste, né? Na quarta aula estudamos ali o centro-oeste e o sul, e agora nós vamos estudar a região específica, a região sudeste, tá? E alguns conflitos que a gente encontra aqui nessa região. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Galera, eu estou usando esses slides aqui, que são disponibilizados aqui online, tá? Porque são de fácil acesso, e é só colocar o link que vocês têm esse acesso aqui, e são slides bons, tá? Então, por isso que eu estou usando eles. Gente, a região sudeste, né? O que nós vamos aí pensar a respeito da região sudeste? Eu acredito que a grande maioria, né, daqui são, né, da região sudeste. Talvez poucos aqui não sejam, mas é muito importante a gente conhecer as dinâmicas, né, identificarmos aí como que se dá essas questões aí referente a essa região, tá? Que é a região, por exemplo, onde eu me encontro, que é aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá. A região sudeste, né? A região sudeste, ela é formada pelos estados aí de Minas Gerais, tá? Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, são quatro estados aí que formam essa região. Como a gente pode ver aqui no mapa, né? Um recorte aqui em colorido. Então, nós temos aqui Minas Gerais, temos São Paulo, temos aqui o Rio de Janeiro e temos aqui tá, o Espírito Santo. Está aqui mais detalhadamente. E por que é importante a gente conhecer essa realidade aqui? Porque é nessa região que se encontra o maior número, tá, de habitantes aqui do Brasil. Tá? Então, a maioria dos brasileiros se encontram nessa região. Tá? É a região que tem a densidade demográfica mais elevada nesse sentido. E existem diversos conflitos, existem diversas situações e coisas aí que são decorrentes dessa área por serem uma área totalmente, né, habitada, povoada, né? Então a gente precisa compreender, a gente precisa identificar um pouco e, né, para alcançarmos aí os nossos objetivos. O Sudeste, né, como eu estou falando aqui, ele é a população, ele é a região, né, mais populosa e urbanizada, tá? De acordo com o IBGE, tá? No ano de 2010, a população do Sudeste era de cerca de 80 milhões de habitantes. Gente, é muita gente nessa região, né? Esse número representa 42% de toda a população brasileira. Observem que 42% do total da população brasileira se encontra aqui, ou seja, quase, né, por causa de 8%, você não alcança ali a média da metade dos brasileiros, mas é quase que a metade dos brasileiros, tá, moram nessa região, habitam nessa região, tá, na região sudeste. Então você pensa que você tem os outros, né, os outros as outras quatro regiões, né, o norte, o nordeste, o centro-oeste e o sul, tá, e juntas elas ali ultrapassam em pouco, né, apenas 8% a população total aqui da região sudeste. Então, isso, gente, influencia demais na qualidade de vida, tá? Na prestação de serviço, né? Os conflitos sociais, né, nessa região eles são altíssimos por isso, porque é uma região super habitada, mas não é só pela questão de ser habitada, porque ela ser totalmente muito habitada não significa que vai ter conflitos, mas por ela ter isso e não ter uma gestão, então se perde o controle, tá? Então, o problema não é nem a questão da população, o problema é a falta, tá ali é a negligência por parte dos governantes nesse sentido, mas contribui também o fato dela ser muito habitada, tá? Então, ela está totalmente cheia, né? 93 desses habitantes vivem em cidades, então você vê que apenas 7% da população aí da região sudeste habitam, né, no campo, né, nas regiões interioranas. Então, isso explica também um pouco porque a gente consegue encontrar áreas aí, ali no interior que são áreas que são totalmente, né, vazias, né? Existe um vazio demográfico muito grande nessas regiões. Então, é muito importante a gente saber salientar, compreender essas dinâmicas, saber exatamente como que funciona, porque isso vai nos dar todo o entendimento e capacidade para a gente compreender, né, a nossa região, compreender um pouco da
dos conflitos que nos cercam, né, e tudo mais. Então, isso é muito importante a gente compreender, tá? Para a gente poder, até para a gente poder ser um pouco mais críticos na sociedade, né, e participativos aí dentro dessa dinâmica, a gente precisa conhecer. Por isso que pensar a região sudeste, né, pensar ali as grandes metrópoles, porque as maiores metrópoles estão localizadas nessa região, tá? Nós temos ali São Paulo, né, que é o polo ali industrial, né, ou seja, todo mundo ali trabalhando, né, em termos ali de economia, é desenvolvido. Nós temos ali, né, muita gente nessa região por causa das indústrias, por causa, né, do comércio local. Rio de Janeiro também, não tanto quanto São Paulo, mas muito grande também. Belo Horizonte, tá? E Espírito Santo. Também a gente pode considerar que são, né, essas regiões aí são cidades totalmente turísticas. Então, o que pensar a respeito dessa mobilidade, né, dessa mobilização aí humana nessa região, né? Então, pensar a região sudeste, tá, gente, é pensar mesmo a questão da qualidade de vida, tá? É pensar aí é trazer aí propostas, é trazer aí uma série de situações aí que englobam, né, o nosso contexto aí local. Então vamos conhecer, vamos conversar um pouco aqui. Eu vou estar passando para vocês ali no chat algumas questões, tá? Vocês podem estar colocando dúvidas ali também no chat, várias coisas, pessoal. Vamos interagir aqui, porque isso vai somatizar muito, tá, no nosso conhecimento, tá? Para que a gente possa aí compreender como que se dá, tá, gente? As dinâmicas dessa região, como que se dá aí todas esses detalhamentos, tá? Então é muito importante pensarmos, é importante elaborarmos estratégias, é importante conhecermos essa região, tá? Depois, por um certo momento também, eu vou fazer um passeio virtual com vocês, tá? Eu estarei apresentando ali alguns museus, vou estar apresentando ali de forma virtual também alguns links, né? Algum material que tem sido publicado também nas redes, né? E acredito que vai ser muito importante compreendermos e analisarmos, tá? Essas orientações aí referentes a esse processo. Ok, pessoal? População por região, né, gente? Fazendo um recorte aí para que a gente entenda um pouquinho como que se deu a divisão da população aí, segundo os dados do IBGE, tá? Como eu falei, a região sudeste, ela comporta aí 42% da população total do Brasil, né? Então, 42% da população brasileira habita nessa região, que é a região Nordeste, tá? Grande parte em São Paulo, Rio de Janeiro, também uma porcentagem em Minas e no Espírito Santo. A região Nordeste, embora ela seja grande ali, né, em números de estados, ela é a maior, tá? Ela aborda aí com 28% da população local aí, população total do Brasil. A região sul, ela é uma região menor, tá? Ela conta aí com 15% apenas, tá, da população total do Brasil, né? E a região norte com 8% e a região centro-oeste com 7%. A gente pode observar que a região norte, né, que é a maior região em termos territorial, tá? Em termo territorial, a região norte ela é a maior, tá? Os territórios ali eles são grandes, são vastos, então nós temos algumas divisões, né? Em termos ali de quantidade de estados, tá? Que tem mais estados é a região Nordeste. Em termos, tá, de população é a região Sudeste e em termos territoriais é a região Norte a maior. Tá? Mas como a gente pode observar, a região norte ela é maior, mas ela é pouco habitada. Você vê que 8% apenas, tá, da população total do Brasil habita nessas regiões. Então, são regiões com diversos, tá? São campos gigantescos, tem muito espaço, né? E é muito pouco povoado. A densidade demográfica na região norte ela é baixíssima, tá? Visto que na região sudeste ela é totalmente cheia, né? E isso explica, como eu falei, muita coisa, né? Isso explica aí como se dá essas dinâmicas, isso aí se explica, né, a razão e o motivo pela qual se dá esses conflitos aí que a gente consegue identificar nessas regiões mais abastadas. Então, gente, vamos pensar, né, vamos dialogar aqui, coloquem no grupo as perguntas de vocês, vamos trocar, vamos interagir, porque isso vai, tá? Então, assim que assistir esse vídeo, assim que ele for publicado, tá, para vocês, entre em contato no WhatsApp, me enviem, ou então coloquem aqui embaixo, aqui na caixa de comentários aqui, vocês podem estar colocando ali
as interrogações de vocês, né, as dúvidas e também as contribuições, porque eu acredito muito que vocês têm algo a contribuir, né? Eu não estou aqui apenas somente eu ensinando, mas vocês também estão fazendo parte desse processo. Então, eu acredito totalmente que vai ser muito importante a participação de todos vocês para que a gente consiga chegar a um objetivo e que a gente consiga chegar aí também em traçar as nossas análises aí, tudo que a gente for fazer, tá, gente? Então, vai ser muito importante, vai ser muito bom. Vamos caminhar juntos nesse sentido aí e a gente vai conseguir produzir um material bem legal e bem bacana. A população da região sudeste, né? Como falamos ali, tá 0,9, tá, na escala da população, né, para cada 9 habitantes, né, para cada 10 habitantes, na verdade, perdão, para cada 10 habitantes, 9 se encontram na região ali, na população urbana, e apenas 0,5 se encontram, tá? 0,7, na verdade, se encontram ali. Então, para cada 10 pessoas, uma se encontra morando na região rural, tá? E uma pequena porcentagem que vive em ambas as regiões. Mas a maioria da população aqui do Rio realmente mora na região urbana, mas as pessoas, no geral, têm muito apreço pelas regiões rurais, tá? Então, geralmente tem casas, né? São pessoas ali que, às vezes, não moram necessariamente na região rural, mas já sempre em contato. Tem casas alugadas, passam férias. A população da região sudeste é uma população que gosta de contato com a natureza, tá? Que gosta um pouco também dessa vida aí mais no interior. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que moram nessas regiões também aí rural, tá? O Sudeste, gente, ele é o berço da indústria brasileira, tá? Até o final do século XIX, por exemplo, não existiam indústrias no Brasil, né? A gente sabe que isso foi muito consequência, né, das revoluções que tivemos até aqui, né? E nessa época, né, até o final do século XIX, né, o café ele era o principal produto, né, da economia brasileira. Então, a economia brasileira nesse sentido, ela era muito baseada na produção do café, né? O plantio do café, né? A venda do café e todo aquele processo. Então, as pessoas trabalhavam com isso, tá? É claro que, de forma geral, né, as populações mais antigas sempre trabalhavam, né, geralmente aí com a questão da plantação, com plantio, né, na agricultura, também na criação de gados, né, que é agropecuária e tal. Mas nessa região aí ficou mais a questão da produção do café. A agropecuária a gente encontra mais na região centro-oeste, né? Mas a gente encontra aqui também, na região sul também a gente encontra um pouco. Mas existem sim, né, indícios aí de que o principal produto, né, da economia brasileira era a questão do café, realmente. Esse café, gente, ele gerava muito dinheiro, tá? Com a exportação. Então eles exportavam café. Então tinha toda aquela logística do plantio do café, o cuidado, né, gente, com a produção, né? E depois vinha a colheita. Então havia pessoas que trabalhavam, né, especificamente nessas áreas. Depois eles tinham a questão das vendas, tinha a parte da exportação. Então, assim, gerava lucro, era rentável para a economia brasileira nessa época, tá? Até o final do século XIX. Hoje, né, pouquíssimas pessoas, a gente tem ainda, mas geralmente são pessoas que trabalham já em grandes escalas. Antigamente não, antigamente as pessoas mesmo ali, moradores ali de uma região, por exemplo, tinham um sítiozinho, eles tinham ali a sua plantação e vendiam da sua plantação. Era muito legal, era muito sustentável a ideia, tá? Hoje em dia a gente já consegue identificar isso aí algo mais industrializado, né? A gente não tem tanto esse plantio aí mais natural, né? Visto em outras regiões a gente consegue encontrar, por exemplo, lá em Goiás eles vendem, né? Muito assim, mas aqui no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, lá no Centro-Oeste, aqui no Rio de Janeiro eu não encontro muito. Você não vai encontrar muito, tá? Desse tipo de produção, tá? E essa produção, gente, favoreceu, né, a compra de máquinas, né? Então, quando houve essa explosão maquinária aí, que as pessoas começaram, né, a aderir à máquina dentro desse processo, a economia, que era boa através do café, ele possibilitou que eles comprassem essas máquinas, tá? E isso favoreceu muito também na instalação de indústrias. Então, tinha máquinas, né, precisaram de indústrias. Por outro lado, algumas pessoas foram demitidas, né, porque tinha máquina, então reduziu o número aí a necessidade, né, da mão de obra, porém,
haviam também um investimento muito grande aí para quem era dessas áreas que eram capacitados para trabalhar nessas indústrias. As pessoas eram capacitadas para trabalhar na indústria e para ser rentável para as empresas, né, para as indústrias. Então, houve aí até um programa presente nessa época aí, que era a questão da educação. Então, eles eram... veio essa educação profissionalizante aí nessa época, que era justamente para capacitar eles e treinar para que eles pudessem trabalhar, né, nesse setor aí. É interessante também a gente pensar que os imigrantes, né, italianos, japoneses, né, e outros também, que a gente identifica aí, os portugueses mesmo, que trabalhavam nas lavouras de café, tá, gente? Eles tinham conhecimento sobre produção industrial, né? Lá, nos outros países, já era algo mais presente, né, essa questão, então eles tinham conhecimento. Então, você observa que as pessoas que vinham de fora, elas já tinham conhecimento em detrimento que as pessoas que eram do Brasil, tá, que não tiveram ainda acesso a isso, eles precisaram ser capacitados. Então, muitas pessoas perderam seus empregos, tá? Também teve pessoas ali, né, até que as pessoas aprendessem, era uma outra população, né, gente? Então, já vinham pessoas que já vinham preparadas. E as empresas não queriam perder tempo ensinando, elas queriam lucro, e até hoje é um pouco assim. As pessoas, né, quando você vai participar, por exemplo, de uma entrevista, algo de trabalho, elas dão opção para quem já tem experiência. Então, quem dá na experiência já está 5 passos à frente. Tá? Então, isso é muito natural, esse processo aí é um processo que a gente identifica. Então, pensar, gente, essa questão da economia nesse tempo, ela é essencial, tá? E ela explica um pouco aí da questão econômica, tá? Da questão social também. E até da questão educacional, né? A nossa educação, ela teve muito baseada ali nos seus primórdios, essa questão do ensino rápido, do ensino técnico, tá? Porque não necessariamente queriam-se, tinha-se, né, havia-se o apreço à educação, mas pela questão econômica, tá? Pela questão financeira aí. Então, eles queriam resultados, então eles investiam em pessoas para obterem esses resultados aí. As indústrias, né, antigamente, havia muita mão de obra, como eu falei, existiam poucas máquinas, né? Como você pode identificar ali, aqui, né, os operários trabalhando em uma fábrica, visto que hoje em dia, né, nós temos uma indústria, né, que é robotizada, que é a nossa indústria atual. Então, antes nós encontrávamos uma indústria, né, manual da questão da mão de obra, hoje você tem uma indústria robotizada, tá? Então, é natural esse processo aí, você identifica isso facilmente. Eu queria mostrar para vocês antes ainda algo que eu lembrei aqui do slide anterior, que antigamente, por exemplo, né, as pessoas que trabalhavam com fotografia aérea, antigamente, uma pessoa que trabalhava com fotografia aérea era uma pessoa, eles precisavam ali, primeiramente, de um fotógrafo, eles precisavam, né, por ser algo aéreo, eles precisavam de uma aeronave, né, geralmente eles usavam um helicóptero, necessariamente, por haver o helicóptero, eles necessitavam de um piloto. Então, eles tinham aí, no mínimo, 2 profissionais, no mínimo, tá? De frente, que eram o piloto da aeronave e eles tinham o fotógrafo, né? No mínimo, 2. Sem contar as pessoas que trabalhavam com são isso, a pessoa que abastecia, a pessoa que limpava a aeronave, a pessoa, enfim. Então, eles tinham esses 2 profissionais aí, no mínimo, de frente. Gastava-se dinheiro com o combustível da aeronave, gastava-se dinheiro com o salário do fotógrafo, né? E hoje em dia, Jonathan, como que está a questão hoje em dia? Hoje em dia eles usam o drone. Então, hoje em dia, você não vai mais, por exemplo, né, contratar um helicóptero para tirar uma fotografia aérea, né? Compra-se o drone pelo valor do salário, muito abaixo do salário aí do fotógrafo, né? Quem dirá o salário do fotógrafo e do piloto junto e o combustível da aeronave mais o aluguel da aeronave. Né? Então, hoje em dia, se usa o drone, é muito mais econômico, é um trabalho ainda de qualidade, né? Mas isso implica em muita coisa. Por exemplo, o piloto perdeu seu trabalho e o fotógrafo também. E aí? Como é que fica? Né? Como que ficaremos aí mediante as transformações da sociedade? A tecnologia está presente, né? A tecnologia está fazendo parte aí desse processo, e como que a gente fica? Né? Como que esses profissionais aí ficarão, se encontrarão? Então é importante a gente pensar essas ações, é importante analisarmos cada contexto, tá?
é muito importante a gente ter isso muito bem definido, tá, gente? Para que a gente consiga alcançar êxito aí, tá? Nesse processo aí da formação da economia brasileira. Nem só de indústria, por exemplo, né, vive o Sudeste. Como eu falei, existe uma população aí, 7% da população reside aí no campo, além de ter a maior concentração industrial, né, do país, que é localizada nessa região sudeste, por causa, né, dos polos econômicos, né, os grandes centros urbanos se encontram geralmente na região sudeste, e as atividades agropecuárias do Sudeste também são desenvolvidas, tá, gente? Então, não é só as indústrias, não é só a questão dos grandes centros urbanos que estão se desenvolvendo. A agropecuária, tá? A atividade agropecuária na região Sudeste, ela também está sendo bem desenvolvida, tá? Destacando-se nesse sentido aí, tá? A produção de café ainda, nesse tempo, a cana-de-açúcar e a laranja, tá, gente? Então, você identifica e você encontra aí a presença aí, tá? Desses profissionais que trabalham diretamente, pessoal, tá? Na produção da cana-de-açúcar, na produção, tá, gente, da laranja e do café. Aqui na nossa região de São Gonçalo, se vocês forem fazer um recorte, por exemplo, você identifica, né? Nós temos ali o bairro Laranjal, por exemplo. O bairro Laranjal ele foi fundado com esse nome exatamente por essa questão aí da indústria, né? Então, havia, né, a plantação, havia, hoje em dia tem a indústria, mas quando começou, ele era, né, a grande maioria dessa região, eram espaços com plantações de laranjas. Então, por isso que se tem o nome Laranjal, por exemplo, em São Gonçalo, aqui. Né? Nós temos outras regiões também que levam nomes, né, para as palmeiras. Então, nós temos, né, diversos, isso é diversificado, tá, gente? Então, é muito presente isso ainda hoje aqui nessa região. Tá? Então, ainda essa mistura aí da questão da agropecuária, tá, gente? Da questão da produção aí do café, da cana-de-açúcar com as indústrias, porque essas pessoas exportam. Como poucas pessoas moram nessa região, é muito fácil a gente compreender que a maioria desses produtos aí que são produzidos, né, que são plantados nessas regiões, são cultivados aí, eles servem aí, na verdade, para as indústrias, tá? No Sudeste está o setor, né, como eu falei, comercial e de serviço do país, tá, gente? São Paulo, gente, vamos pensar em São Paulo. Quando você escuta falar maior setor comercial, São Paulo. Tá? O Rio de Janeiro ele é grande, ele é populoso, sim, ele é tudo. Mas São Paulo consegue ser maior e a população maior, então tem uma atividade econômica maior aí nesse sentido, tá bom? Nessa região, gente, aí em São Paulo, tá? Se encontra muitas pessoas que oriundas de outras regiões que vêm em busca de emprego, tá? Que é um pouquinho daquele processo ali migratório que eu já expliquei para você lá na segunda aula. Beleza, galera? Gente, olha aqui, é muito importante a gente pensar, tá, que nessa região há um grande número de centros urbanos especializados, então existem pessoas capacitadas, né? Produtos muito específicos nessas regiões aí se encontram. Então, é muito importante a gente pensar, tá? Pensar a região e pensar a metrópole, tá? Pensa, né, na questão das metrópoles aí da região sudeste. E aí a gente vai conseguir encontrar, né? Quando você estiver na rua, olhe para o lado, observe mesmo as indústrias, as lojas, observe o perfil das pessoas, como se dá os relacionamentos, né? Isso você vai conseguir compreender muito e perceber essa diferenciação dessas regiões para outras regiões. Por exemplo, na região norte, tem muitas pessoas no interior do Amazonas, por exemplo, que eles lidam com as indústrias, né? E as indústrias não, com as vendas, com a questão da economia, e eles não usam muito dinheiro, eles usam troca de alimento. Então, o setor agropecuário lá, né, o setor da agricultura lá, é muito mais voltado para a troca de alimentos, para a sobrevivência, do que simplesmente tá para venda, como se dá aqui nessa questão aqui. Os serviços, né, gente? No Sudeste, encontram-se centros médicos, tá? Muito especializados, né? E hospitalares também, tá? Altamente especializados, tá, gente? Grandes universidades aí se encontram aqui, tá? Nós temos a UFRJ no Rio de Janeiro, temos a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, temos a UF em Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, tá? Nós temos ali também a USP, né? Em São Paulo. Então, nós temos muitas universidades nessas regiões aqui, tá? Então, é muito legal. Temos no setor de turismo também, que é muito presente, tá? E é considerável, vale muito a pena a gente citar isso aqui,
Nós temos a presença dos hotéis, né, gente, de alto padrão. Então, hotéis luxuosos para o setor do turismo aí, porque essa região é uma região muito turística, tá? Principalmente São Paulo, o Rio de Janeiro, tá? São Paulo no litoral, mas o Rio de Janeiro tá também é uma cidade muito turística, né? Porque tem a região serrana, ali em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, que é muito bem procurado, tem a região dos lagos também no Rio de Janeiro, tá? Que são as cidades ali de São Pedro da Aldeia, Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio. Então, nós temos ali, tá, gente, essa presença ali muito forte da questão do turismo, né? Então, nós temos muitos serviços voltados para aí, numa busca muito grande, tá? Então, faz com que essas regiões sejam aí bem movimentadas, tá? Existem também muitos centros de cultura e lazer nessas regiões, tá, gente? Então, é muito comum essa presença aí da cultura e do lazer. As sedes, gente, de muitos bancos, né, e grandes indústrias também se situam nessas regiões, tá, gente? E as principais atividades se desenvolvem, né, nessas regiões são as pesquisas, tá, científicas e também os estudos aí voltados para ações que podem ser desenvolvidas na região sudeste. Então, os grandes conflitos da região sudeste, né? Por exemplo, semana que vem a gente vai ter na terça-feira a gente vai ter uma live aí que vai ser exatamente aí conversando a respeito da questão hídrica da região sudeste. Então, é pensar mais específico com recorte no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa pensar realmente essas ações, a gente precisa pensar realmente aí como que se dá no entorno, tá, gente? O entorno de cada contexto, cada cidade aí dessas regiões. No Sudeste, tá? Está, como eu falei, o polo industrial e comercial, tá, gente? De serviço do país. Aqui a gente tem, tá, São Paulo. Nós temos São Paulo, imagens aqui de São Paulo. E as principais cidades, tá, que se encontram, que são localizadas nessas regiões, como eu falei, né? Belo Horizonte, tá, que fica em Minas Gerais. Nós temos algumas fotos de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito encantadora, tem o seu jeito, uma culinária bem específica, né? Conquista muitas pessoas, não só pela sua beleza, mas também pela culinária. No setor do turismo é bem procurado também, tá? Existem cidades históricas também em Minas Gerais, é muito legal, muito bom mesmo. O Espírito Santo, né? O estado de Espírito Santo e a capital Vitória. Mas não só Vitória, mas existe também muitas praias como Grumari, outras muito diversas aí que se encontram também no Espírito Santo que são muito procuradas, tá? Eles são muito buscadas, então é muito bacana você conhecer aí também o Espírito Santo. Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos a praia aqui de Botafogo, né? Aqui nós temos o Pão de Açúcar, um cartão postal aqui do Rio de Janeiro, né, gente? Temos São Paulo também, tá? Nós temos aqui presença de um estágio, nós temos aqui também alguns prédios, né, no centro de São Paulo, então você consegue observar uma diferenciação muito grande no perfil de cidade, né? São Paulo é uma cidade muito verticalizada, tá? São a presença de muitos prédios, né, no seu entorno. Rio de Janeiro é uma cidade também ali, por ser mais próximas ali ao litoral. Rio de Janeiro é uma cidade muito praiana, né? Então você consegue encontrar muitas praias no Rio de Janeiro, uma beleza natural muito grande, tá? E que precisa ser muito cuidada, até precisa até haver uma a questão aí da a questão aí do projetos voltados para o meio ambiente, porque é muito importante, tá? Conhecermos essas temáticas. Os principais pratos típicos, gente, dessas regiões. Em São Paulo, gente, nós temos ali o sanduíche de mortadela, né? Temos o virado à paulista também, né? Nós temos ali a pizza, né? São Paulo foi muito colonizado também por italianos, né? E portugueses. Então nós temos muita cultura da pizza, né? Algo muito incrível, tá? Gente, já no Rio de Janeiro nós temos um outro perfil. Nós temos o pastel com camarão, que é muito presente aqui, o pastel de camarão, tá? Você sempre vai identificar, você vai encontrar onde você vai encontrar um pastel de camarão. Tá? Nós temos ali também o arroz com brócolis, gente, que faz muito parte aí da cultura aí da cidade, tá? Dos cariocas. Nós temos também a presença de frutos do mar, né? Por ser uma cidade muito no litoral, a gente identifica aí muito essa questão do fruto do mar. Então você encontra
certa forma, muito essa presença, tá, gente? Então é muito bacana você observar isso aí. No Espírito Santo, né, nós temos ali o arroz com camarão, né? Nós temos o peixe ao forno, né, a peixada que eles chamam, e nós temos o picadinho com banana. Então, gente, nessa região do Espírito Santo eles colocam banana na comida, né? Tem pessoas que não gostam, né, mas isso é cultural. Eu gosto muito. É muito interessante a gente observar essa diferenciação na culinária, né? E existem muitos turistas que vão para essa região, tá, para conhecer, para experimentar a culinária, né? Esperar, por exemplo, o norte lá. O norte eles têm lá, que eu falei, né? Na parte do norte dos pratos típicos, né? Por exemplo, Tucumã, né? O pão com queijo coalho e Tucumã, né? O x-caboquinho. Então, assim, tem muita coisa legal. E aqui no Sudeste não é diferente, né? Não é só porque é uma cidade mais urbanizada que não existe, né? Essa questão da apreciação aí com a agricultura, né? Com o alimento. Então é muito importante. Minas Gerais, né, gente? Todo mundo conhece. Tem ali o famoso e tradicional pão de queijo. Que delícia o pão de queijo de Minas Gerais, né, gente? Temos o feijão tropeiro, pessoal, também. O leitão à pururuca, veja que delícia. Nós temos ali o doce de leite, pessoal. Temos doce de banana também, gente. E temos o doce de abóbora, né? O doce de leite. E temos ali a vaca atolada. Então, assim, é muito diversificado. Tá? O ritmo do Sudeste, né? Nós temos ali a presença das congada, né? E catira. Temos a bossa nova, temos o samba e o funk, tá, pessoal? E os problemas sociais que a gente consegue encontrar aqui na sua grande maioria são voltadas aí para o trânsito, tá? Onde muitos veículos congestionam com o trânsito, que gera um trânsito pesadíssimo nessas regiões, mas também nós temos ali também a questão das favelas, tá, gente? Muitas favelas. Então, esse é um pouquinho o recorte aí da região sul, com as suas especificidades. Foi muito bom compartilhar isso com vocês. Agora nós vamos conversar um pouco a respeito de São Gonçalo na próxima aula, e vamos fazer também uns recortes aqui a respeito da cidade. Ok, pessoal?